A Alemanha é muito, muito rica. Na verdade, ela é a quarta maior economia de todo o planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, a China e o Japão. Mais que isso, nenhum outro país da Europa possui tantos bilionários quanto a Alemanha. Eram aproximadamente 150 bilionários em 2020. E quanto aos que são apenas milionários, em 2021, a Alemanha já possuía aproximadamente 2,9 milhões de milionários. E se você considerar que a Segunda Guerra Mundial acabou em setembro de 1945, deixando a Alemanha completamente devastada, apenas 77 anos atrás, e ainda, se você considerar que até 1989 a Alemanha era dividida em dois países, uma Alemanha Ocidental e uma Alemanha Oriental, e que em sua capital Berlim existia um muro de 3 metros de altura dividindo famílias e amigos, fica ainda mais incrível pensar em como este país conseguiu não apenas se reerguer, como também se tornar o líder econômico europeu. Mais do que dinheiro, mais do que riqueza, a Alemanha ensinou e ainda ensina para o mundo, especialmente para nós brasileiros, a importância do planejamento, da criação de leis sérias e voltadas para a população e para o bem comum. E principalmente, nos ensina que a educação é a melhor arma contra a desigualdade social. Tudo isso agora no canal Investigando. A Alemanha é um país jovem se comparado a outras nações da Europa. Sua unificação ocorreu apenas em 1871. Além disso, a Alemanha passou por 2 guerras mundiais e perdeu as duas, o que praticamente acabou com suas economias e com sua infraestrutura 2 vezes. Quer um exemplo? Se você andar por Paris ou Londres, verá monumentos, casas, igrejas e outras construções com centenas de anos de idade. Nas ruas destas cidades, a história é viva, tudo é muito antigo. Mas se você for em Berlim, verá um cenário completamente diferente. Eu mesmo, quando estive na capital, fiquei decepcionado porque achava que iria ver monumentos e marcas da Segunda Guerra. Mas isso não aconteceu. Isso porque Berlim foi praticamente devastada do mapa na Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, bastante justificável, praticamente todos os prédios, casas e monumentos são novos ou foram completamente reconstruídos após a guerra. Quando você pensa nisso, se dá conta de que praticamente nada do que está lá em pé existia há menos de 100 anos atrás. Toda a cidade foi devastada pelas bombas. No entanto, Berlim é uma cidade moderna, cheia de vida, de atrações e principalmente segura. Como a Alemanha conseguiu isso em tão pouco tempo? Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha inflou a máquina pública, imprimiu dinheiro e adotou um controle de preços e de produção. Isso, claro, enfraqueceu a sua moeda e a sua economia. Quando a guerra acabou, a Alemanha se viu completamente devastada. Suas indústrias e infraestruturas estavam destruídas. Os países aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, resolveram dividir o que sobrou da Alemanha em 4 partes. Criou-se um bloco ocidental que seria influenciado ou praticamente administrado pelos 3 países capitalistas, chamados de República Federal da Alemanha, e um bloco oriental, que seria administrado pela comunista União Soviética, chamado de República Democrática Alemã. Os 2 blocos, ocidentais e orientais, tinham mais ou menos o mesmo tamanho e mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Berlim, por ser a capital da Alemanha, também foi dividida em 4 blocos, que também na prática definiam um lado ocidental, capitalista, e um lado oriental e comunista. O problema é que Berlim se tornou uma ilha no meio do bloco comunista da União Soviética, e isso rapidamente gerou um grande problema que logo vamos discutir aqui. Os aliados sabiam que era muito importante ficar de olho na Alemanha, evitando o ressurgimento do ideal nazista, bem como acompanhar de perto a expansão do comunismo soviético, dono agora de metade da Alemanha. Por isso, os aliados decidiram incluir a Alemanha no Plano Marshall, uma ajuda dos Estados Unidos aos países europeus afetados pela guerra, em especial a França, a Inglaterra e, é claro, a própria Alemanha. A Alemanha recebeu mais ou menos 14 bilhões de dólares para sua reconstrução nos anos seguintes ao fim da Guerra Mundial. Ainda assim, muito menos do que receberam França e Inglaterra. Por outro lado, a Alemanha cresceu muito mais do que a própria França ou a Inglaterra.
E existe um motivo para isso ter acontecido. Olá! Você está assistindo ao canal Investigando e eu sou Alex Godoy, muito prazer. Aqui no canal nós trazemos vídeos sobre os mais diversos assuntos interessantes sobre o mundo em que nós vivemos. Se você gostar minimamente deste vídeo, eu só te peço uma coisinha em troca. Inscreva-se no canal Investigando. É de graça e assim o YouTube vai sugerir este canal e este vídeo para muitas outras pessoas e eu vou continuar fazendo mais e mais vídeos. E se você quiser e puder, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e eu vou melhorar cada vez mais e mais. Toda opinião, todo comentário é muito importante. Beleza? Tamo junto? Deixa eu continuar a nossa história, olha só. A Alemanha, ela começou a mudar o seu destino quando no final de 1948, o então ministro da economia Ludwig Erhard, nome difícil mesmo, Ludwig Erhard começou a implementar reformas para um projeto de longo prazo. Ele tomou algumas decisões um pouco controversas, sim, e praticamente da noite para o dia ele retirou de circulação mais de 93% do dinheiro que circulava lá na Alemanha naquela época e ainda criou uma nova moeda chamada de marco alemão. Foram decisões controversas, muito rápidas, mas deu muito certo. Ele também eliminou os controles de preços e de produção, deixando a livre concorrência acontecer, livremente. Agora, segue comigo na história. Ao mesmo tempo em que liberava a livre concorrência, o governo alemão fazia pequenas intervenções pontuais para garantir o equilíbrio desta livre concorrência e impedir a ocorrência de monopólios, oligopólios e cartéis. A Alemanha utilizou o dinheiro recebido pelo Plano Marshall para melhorar a sua infraestrutura e reerguer a sua indústria, mas ao mesmo tempo também tomou decisões pontuais e muito acertadas, como oferecer benefícios fiscais ou mesmo isenções fiscais para as indústrias de carvão, aço e para praticamente todas as indústrias exportadoras. Com isso, a Alemanha passou a receber menos impostos de suas indústrias, mas a decisão foi acertada porque o país passou a exportar cada vez mais produtos, gerando um enorme crescimento na sua economia, enquanto as exportações tornavam o país cada vez mais atuante e influente em toda a economia mundial. Estas mudanças fizeram com que a Alemanha chegasse em 1950 com um crescimento econômico de aproximadamente 15% ao ano. Outro fato que ajudou demais a Alemanha é que ela exporta muito mais produtos do que importa, tanto que ela é o país com o maior superávit comercial do mundo, que representa justamente a diferença entre o que um país exporta em relação ao que ele importa. Com o passar dos anos, a forte exportação alemã fez com que o país atingisse a liderança na economia europeia, especialmente a partir da aproximação e integração de diversos países europeus, que ao longo dos anos criaram várias leis e tratados para o fortalecimento do comércio entre eles, e que com o passar dos anos tornou-se o que conhecemos hoje por União Europeia. Em 1999, a Alemanha adotou a moeda euro, e para ela isso foi sensacional, pois o euro é baseado em uma média das economias da Europa, e alguns países são muito menos desenvolvidos do que a Alemanha, como a Itália, a Grécia ou Portugal. A economia da Alemanha era muito mais forte e a sua moeda muito mais valorizada do que o euro, o que gerou mais um fortalecimento das empresas alemãs. É importante dizer que até hoje a maior parte da economia alemã vem de pequenas e médias empresas. A maioria delas são empresas familiares. Estas empresas representam aproximadamente 70% de todas as exportações alemãs e nada menos do que 50% de todo o PIB do país. A partir de 1950, a Alemanha passou a crescer cerca de 8% ao ano, muito acima dos demais países europeus. O desemprego saiu de 11% em 1950 para 1% em 1960. Em 10 anos, a Alemanha não apenas se recuperou da guerra, como também já era novamente uma nação rica e próspera. Este período, entre 1950 e 1960, foi chamado de Milagre Econômico Alemão. Em 1946, Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, em um discurso, disse que a cortina de ferro desceu sobre o continente. Este termo descrevia o que viria a ser a Guerra Fria, ou seja, a divisão do mundo entre as doutrinas capitalista e comunista. E o maior exemplo da divergência entre estas doutrinas começou a surgir logo após o final da guerra. Os países aliados ficaram com metade da Alemanha. A outra metade ficou com a União Soviética.
Mas Berlim também foi dividida em um bloco ocidental e um bloco oriental, e desta forma, Berlim virou uma ilha capitalista no meio de outros países do bloco comunista, controlados pela União Soviética. Como todo comunismo é maravilhoso aos olhos dos seus líderes, ninguém do lado comunista entendia porque entre 1949 e 1961, mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. O governo comunista resolveu construir um muro para impedir a fuga do seu mal agradecido povo, e literalmente da noite para o dia, em agosto de 1961, surgia o Muro de Berlim. Um muro de 155 quilômetros de extensão que rodeava toda a Berlim Ocidental. O muro foi reforçado ano após ano. Não bastasse tudo isso, o Muro de Berlim, que na verdade eram 2 muros, tinha um espaço entre eles chamado de Faixa da Morte, com torres de vigilância, guardas armados e cães, e qualquer pessoa que fosse vista nesta região seria fuzilada imediatamente. No final dos anos 80, os países comunistas estavam afundados em corrupções e em guerras. A União Soviética vivia uma enorme crise econômica que, entre outras consequências, obrigou o país a cortar a ajuda de custo que enviava para os demais países do bloco comunista. E isso incluía, claro, a Alemanha Oriental. Vários países do bloco comunista iniciaram greves e lutas internas para sua emancipação. Isso aconteceu também na Alemanha Oriental, onde as pessoas protestavam por mais liberdade e melhores condições de vida. Em novembro de 1989, o presidente da Alemanha Oriental renunciou ao cargo. Isso não foi o suficiente para acalmar a população. Por isso, o governo tomou a decisão de permitir que as pessoas da Alemanha Oriental pudessem viajar para fora do bloco comunista, ou seja, basicamente para a Alemanha Ocidental. Na mesma noite do anúncio, milhares e milhares de pessoas se juntaram nas fronteiras entre as duas Alemanhas. Os guardas não sabiam o que fazer e simplesmente abriram as fronteiras, deixando todo mundo passar para o lado ocidental. Nesta mesma noite, os próprios alemães começaram a destruir o Muro de Berlim. Famílias e amigos puderam se reunir depois de mais de 30 anos. No início de 1990, a República Democrática Alemã quebrou de vez, enquanto em 1991 a União Soviética se dissolveu e praticamente todos os outros países do bloco comunista seguiram o mesmo rumo. E aqui começava mais um capítulo para a Alemanha. A Alemanha Oriental, que vivia sob um regime comunista, era composta de empresas atrasadas tecnologicamente. A máquina pública era enorme e, claro, com um enorme índice de corrupção, muita inflação e pouca ou nenhuma liberdade do seu povo. A renda das famílias da Alemanha Ocidental era aproximadamente 68% maior do que a renda das famílias da Alemanha Oriental. Por outro lado, os habitantes da Alemanha Oriental estavam acostumados a viver sob o regime de assistencialismo do governo comunista. Muitos acreditavam que ter um subemprego com um subsalário, mas uma creche paga pelo Estado era sinônimo de qualidade de vida. Com a queda da Alemanha Oriental, a Alemanha voltou a ser o único país e agora tinha pela frente o desafio de igualar as condições sociais do bloco oriental com o bloco ocidental. Unificar o seu povo e o seu território, separados não apenas por muros, mas por ideologias completamente contrárias, o capitalismo e o comunismo. O mundo inteiro duvidou que a Alemanha conseguiria fazer isso, mas a Alemanha mais uma vez conseguiu. Para isso, a Alemanha gastou aproximadamente 2 trilhões de dólares no bloco oriental, especialmente para melhorar as indústrias e a infraestrutura. A Alemanha também forneceu diversos incentivos fiscais no comércio e na indústria para as empresas do lado oriental. A Alemanha tremeu, mas não quebrou. Sua economia diminuiu consideravelmente nos anos seguintes, mas o país voltou a crescer e hoje é a 4ª maior economia mundial e é a líder da Europa. O que a Alemanha tem para nos ensinar? Todos sabem que a Alemanha conseguiu se reerguer por causa de um planejamento sólido com visão a longo prazo. As leis foram criadas para o país e para sua população. Não foram criadas de políticos para políticos. A Alemanha mostrou que o capitalismo não é perfeito, mas que está a anos-luz à frente de outros conceitos como o comunismo e o socialismo. Mas a maior contribuição da Alemanha para o Brasil e para o mundo vem da sua educação.
O sistema educacional da Alemanha é obrigatório e gratuito para crianças a partir de 6 anos. Ainda, o sistema educacional alemão é voltado para o direcionamento vocacional precoce, onde o aluno é direcionado desde cedo para as profissões ou atividades acadêmicas que ele possui maior aptidão. Por volta de 50% dos estudantes não focam seus esforços nas carreiras acadêmicas, e sim nas carreiras técnicas, que lá na Alemanha são vistas como carreiras de respeito e bem remuneradas. O aluno que é direcionado para uma aprendizagem mais técnica já divide as suas horas de estudo com a prática do trabalho nas empresas, inclusive recebendo remuneração pelo trabalho realizado. Assim, na Alemanha, aproximadamente 33% dos jovens adultos possuem ensino superior, enquanto 46% destes jovens possuem diploma profissional técnico. Este sistema duplo de ensino direcionado permite aos alunos uma maior diversidade na escolha da carreira, além da tranquilidade em conseguir ingressar no mercado de trabalho ou mesmo seguir na vida acadêmica. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado dos novos vídeos que lançamos todas as semanas. Inscrever-se no canal é de graça e mostra ao YouTube que o Investigando está fornecendo um conteúdo bem interessante com muito valor para vocês. Assim, mais e mais pessoas poderão conhecer o trabalho do canal e você terá a garantia de mais e mais vídeos como esse por muito e muito tempo. E neste momento estão aparecendo 2 sugestões de vídeos do canal Investigando. Espero que você continue com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.